Chamamos esta gota de perdão de a chave de José. Uma frase de Lewis Smedes, antes, aquele que falou que perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você, né? Então ele fala também, perdoar é, antes de tudo, uma maneira de ajudar a si mesmo a se livrar da dor injusta que alguém lhe causou. Nesta reflexão, vamos focar o exemplo de José do Egito. A história desse homem é muito importante na Bíblia. Toma mais de 1/4 do livro de Gênesis e prefigura de forma maravilhosa a pessoa do Senhor Jesus. Amado pelo pai, rejeitado e traído pelos irmãos, assumiu a condição de escravo, sofreu injustiças, ingratidão e, por fim, milagrosamente, pelo poder de Deus, supera todas essas coisas e assenta-se no trono. É a história de Jesus. Deixou sua glória e se fez servo de nós, pecadores, sofreu o mais injusto de todos os julgamentos na história da humanidade, sem pecado, sem ter cometido nenhum crime, sofreu a pena de morte. Um justo levou sobre si o pecado da humanidade para que pudéssemos voltar à comunhão com Deus. Todo perdão envolve algum tipo de injustiça. Por isso mesmo que é difícil perdoar. Não foi fácil nem para o próprio Deus, nem para o Pai, nem para o Filho. Lembra do que Jesus falou no Getsêmani? Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Mateus 26. Sim, foi da vontade do Pai que Jesus viesse e passasse por tudo que passou para nos proporcionar o perdão dos pecados. Ele sofreu pelos nossos pecados, que são injustiças, e cometidas por nós para que pudéssemos ser perdoados. Esse é o Evangelho, a boa notícia para todas as pessoas. Louvado seja o Senhor. Assim, o perdão é a essência do Evangelho. Perdoar é assumir uma injustiça, é pagar um preço que deveria ter sido pago por outra pessoa. Por isso, normalmente temos dificuldades em perdoar. Às vezes, encontramos pessoas que dizem que têm facilidade de perdoar. Eu digo que tenho dificuldade de acreditar. Mas é claro que é possível chegar ao ponto de perdoar com facilidade. Na verdade, creio que essa é a vontade de Deus para todo cristão que segue a Jesus Cristo. Veja Estevão, o primeiro mártir cristão, ao ser injustamente apedrejado e morto, pediu a Deus que perdoasse os que o matavam. Entre esses estava Saulo, que se tornou apóstolo Paulo. Que coisa grandiosa! O primeiro mártir, cheio do Espírito Santo, intercedeu pelos seus algozes e um deles se torna o maior instrumento de Deus para propagar o Evangelho no primeiro século. Quanto mais a palavra de Deus ocupar as nossas vidas e quanto mais cheios e influenciados pelo Espírito Santo formos, mais fácil será perdoar e ficar livre dessa terrível armadilha chamada amargura, falta de perdão, que tem aprisionado tantas pessoas, inclusive algumas que pregam o próprio Evangelho. Muitos sequer percebem que não perdoaram do fundo do coração e continuam levando o fardo da falta de perdão, causando para si mesmos muitos problemas e até enfermidades.
esse é o tempo. Nós estamos indo mais fundo, refletindo sobre coisas importantes para as nossas vidas. E uma dessas questões é o perdão. E então é tempo de a gente colocar isso tudo diante do Senhor, pedir a Deus que nos conduza pelo caminho do perdão total e completo. Vamos então à história de José. Pelo fato de ser preferido do pai, havia já um sentimento de ciúmes por parte dos demais irmãos e que se aprofundou quando José contou seus sonhos, onde ele era reverenciado pelos próprios irmãos e até pelo próprio pai. Com certeza, José não foi muito sábio, correto com seus irmãos. E aos nossos olhos poderia ter sido mais discreto, né? Porém, tudo, mas tudo mesmo, estava nos planos de Deus. E esta é a grande chave que tem o poder de abrir as portas do perdão em nossas vidas. Romanos 8, 28. Diz o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Parece que José sabia disso, ou melhor, chegou a esse entendimento através de tudo que passou, que foi sofrimento, sim, mas mais do que isso, foi tratamento de Deus para a sua vida. Durante os longos anos em que foi escravo e até ser injustamente levado à prisão, certamente foi aprendendo esse princípio, viu como Deus estava orquestrando as coisas em sua vida para o seu próprio bem e para o bem da sua família e do próprio plano de redenção da humanidade, pois da descendência de sua família viria o Messias prometido. Assim, quando então, já no trono, ao lado de Faraó, José estava preparado para liberar o perdão aos seus irmãos e ir muito além, dando-lhes uma condição que sequer imaginavam. Através dessa experiência, podemos tirar importantes aspectos que nos ajudam a identificar se de fato temos perdoado a quem nos tem ofendido ou ferido. No capítulo 45 de Gênesis, temos esse momento emocionante do reencontro com os irmãos. A primeira grande lição está no primeiro versículo. José manda que todos os egípcios saiam da sala no momento em que ele iria se dar a conhecer. Quando, de fato, perdoamos, não contamos para os outros o que nos fizeram, mas mantemos segredo e resolvemos a questão diante de Deus e somente com a pessoa envolvida. No máximo, podemos pedir ajuda de algum conselheiro experiente e que não irá tomar as nossas dores, mas nos ajudar a liberar o perdão necessário. Contar aos outros o que nos fizeram é uma forma de retaliação, é uma forma de vingança da pessoa e demonstra que não perdoamos. Naquele momento, os irmãos ficaram atônitos com a revelação de José e sem palavras, ficaram mudos. E naturalmente, recuaram, se afastaram de José. Por isso, ele os chama para perto de si, no versículo 4. Quando perdoamos alguém de coração, nos aproximamos da pessoa que nos feriu e procuramos fazer com que se sinta novamente confortável conosco. Quando uma pessoa está consciente de que nos feriu, ela se afasta de nós. Assim, cabe ao que foi ferido promover a reaproximação pelo perdão, pela atitude de chamar, como José fez. Então, isso é perdão de verdade.
Dependendo da situação, é possível que seja necessário expressar algo, como José falou ali aos seus irmãos. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Veja que ele fala, para lhes preservar a vida, né? Nós, eu e vocês aí. E aqui está a chave de Romanos 8:28 sendo aplicada claramente. É a maneira de ver as coisas como Deus as vê. Ou melhor, como Deus as orquestrou para o nosso bem. É a forma espiritual de ver as coisas. Toda pessoa que se entregou a Jesus, que se uniu a Ele, que tem a vida dele dentro de si, precisa ter isso muito claro. Deus age em todas as coisas para o bem dos seus filhos. Somente por esse motivo, já vemos que não temos razão de guardar nada de ninguém e que podemos perdoar, pois no fim, o que sofremos de injustiça será transformado em bem, haverá um benefício para as nossas vidas. Na história de José, ele usa essa compreensão até para ajudar os próprios irmãos a perdoarem a si mesmos e entre si, uns aos outros. Ele repete várias vezes que Deus estava por trás de tudo, orquestrando tudo para o bem de toda a família. Guarde no coração, quem perdoa de coração faz isso, ajuda a quem o feriu a ficar em paz e perdoar-se a si mesmo pelo que fez. Amém? Tem muitas lições em toda essa história que não podemos focar agora. Por isso vamos para Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis. Então, 17 anos se passaram e Jacó morre. Logo após sua morte, os irmãos de José voltam a ficar com medo de que agora José poderia vingar-se deles. Então procuraram José e disseram que o pai havia deixado um pedido especial de perdão de José, no caso, né, de perdão para eles. Quer dizer, o pai teria pedido que José os perdoasse por aquilo que haviam feito a José. Para mim, esse é um momento muito emocionante e revelador. Várias vezes vieram lágrimas quando li essa passagem, ao ver que os irmãos continuaram todos aqueles anos sem acreditar de verdade no perdão do irmão. E assim sofrendo. Como é triste. E como muitos de nós podemos passar anos nessa situação. José, porém, respondeu, agora o que está escrito lá, né? Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Aí o texto conclui dizendo, desse modo, José os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Quem perdoou de verdade deseja o bem de quem o feriu, como o próprio Senhor Jesus nos fez e nos ensinou a fazer. Ele mandou fazer o bem e abençoar aos inimigos, mesmo que eles queiram continuar inimigos. E isso inclui, com toda certeza, perdoar, como Estevão também fez ali naquela hora. José demonstra um entendimento claro dos princípios de Deus e de que, se fosse necessário algum castigo, isso não seria da alçada dele, e sim de Deus. Quando nós queremos justiça ou vingança, estamos tomando o lugar de Deus. É muito sério. E aqui tem ainda um outro ponto importante. Ele admite que a intenção dos irmãos era ruim,
mas que mesmo assim Deus esteve por trás de toda a situação. Isso é precioso. E, de fato, ajuda o ofensor a ficar em paz. Se alguém nos fez mal, não precisamos fazer de conta que não foi nada. Seja sem querer, ou seja por maldade mesmo que a pessoa tenha feito. Nosso Deus está acima. Nada pode escapar de suas benditas mãos. Quem de fato perdoou, pode ainda dizer como José: Deus me colocou nessa posição para salvar a vida de muitos, para abençoar muitos. E ele conclui então reafirmando aos irmãos que iria continuar cuidando deles e de seus filhos. A prova final de que perdoamos é orar por quem nos feriu e pedir que Deus os abençoe e não lhes retribua pelo que fizeram. Ainda que o sentimento de ter sido injustiçado e a amargura tentem voltar, pela graça de Deus, podemos reafirmar diante de Deus e do inimigo que já perdoamos aquela ofensa e que, ao seu tempo, os bons sentimentos virão. Então, essa reflexão para nos ajudar a identificar, né, se temos ainda alguma coisa, né? Então, que o Senhor nos ajude. Vamos orar nesse momento. Pai, eu louvo a Ti pela Tua bendita palavra, louvo a Ti por esse registro maravilhoso da vida de José e da Tua palavra que nos afirma em Romanos 8, 28, que o Senhor faz com que tudo coopere e concorra para o bem daqueles que Te amam. Eu peço nesse momento que o Senhor acrescente as nossas vidas, a minha vida, a dos meus irmãos, a revelação do perdão total e completo para que sejamos totalmente livres dessas armadilhas, dessas prisões e possamos servir e ser frutíferos na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Nós te pedimos isso, ó Pai querido, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.